O que nós recebemos? Nós estamos fazendo um trabalho como Jesus pede. De graça recebeste, de graça dai. E todos nós somos divulgadores da doutrina, do Evangelho de Jesus, estamos aqui trabalhando gratuitamente, é um modo de dizer, nós estamos ganhando experiência, estamos ganhando uma reforma íntima, a nossa evolução. Então é lindo quando Jesus fala isso. Não possua ouro nem prata. Quando entrardes em uma casa, se ela for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, tome para vós a vossa paz. Em momento nenhum, Jesus ele manda revidar se a pessoa não quiser ouvir o seu evangelho. Você levou a paz para aquela casa? Não foi. Você pega a paz e traga com você, né? E aí ele fala, se ninguém te receber, nem escutar as vossas palavras, sacudi o pó dos vossos pés, porque você já está inteirado daquilo. Você não precisa deixar nada e você também não precisa levar nada. E aí ele termina dizendo, eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que nós estamos num mundo de provas e expiações e que os espíritos estão em diferentes evoluções. Nem todo mundo talvez vai entender o que aqueles apóstolos, o que aqueles discípulos vão levar. Então isso é um trecho lindo. E aqui a gente já começa com Pedro, né? Quando Jesus interrogou a todos os discípulos e disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Homem aqui significa Deus. Por isso que esse homem está com letra minúscula e esse homem com letra maiúscula. É que a gente copia assim como Jesus falou, como está no Testamento. E aí alguns responderam para Jesus, acho que o Senhor é João Batista, o profeta Elias, Jeremias. Aí Jesus se volta para Simão Pedro e fala, e vós, Simão Pedro? E Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele foi o único que naquele meio entendeu ser Jesus o Messias, o enviado. E aí Jesus fala, bem-aventurado Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, tu és a pedra onde edificarei a minha igreja. Por isso que Pedro ele é considerado um tipo de um líder, mas ele era como todos nós. Ele era até bem rebelde, tá? Então, olha lá, Simão Pedro Barjonas é o nome dele, 30 anos, pescador, de Betsaida, líder dos discípulos, um temperamento muito difícil, grande divulgador da doutrina de Jesus em Jerusalém e Roma. Quando criaram a Casa do Caminho, depois que Jesus já havia sido crucificado, que a Casa do Caminho é onde ele atendia os doentes, os pobres, mas ele também era pobre, ele também, em questão de recursos materiais, Pedro não tinha para distribuir. Então, ele ia em Jerusalém pedir esmolas de casa em casa para poder ter recurso para ajudar as pessoas. Então, quem foi Pedro, né? Aí, uma fala de Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em vossa maneira de viver, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Lindo, lindo. Um homem, um pescador. Que Jesus trouxe o evangelho. Mas por quê? Fala assim, pessoas como nós. Mas porque eles tinham boa vontade e abriam o sentimento do coração para receber aquilo que o mestre deixou para eles. Quem quer saber mais sobre os apóstolos de Jesus?
e Jesus tendo uma conversa com eles, existe um livro chamado Aveluz. É maravilhoso. Tem um capítulo de Pedro, de Simão, de Judas Iscariotes, de Judas Tadeu, de Tiago menor, Tiago maior. É lindo, é um livro maravilhoso. Chama-se Aveluz, tá? Então vamos lá. Bom, Simão Pedro, irmão de André, ele conheceu Jesus, ele era discípulo de João Batista. João Batista, primo de Jesus. Porque João Batista, ele era um essênio e João Batista pregava a vinda do Messias. João Batista abriu o caminho para Jesus. Só que João Batista, ele era muito temperamental. Ao passo que Jesus, com toda a calma, Jesus tranquilo, não atacava ninguém, João Batista não. João Batista punha o dedo na ferida dos governantes, ele falava, por isso ele foi decapitado, né? Mas João Batista, ele era um essênio, ele vivia no deserto e ele tinha já seus seguidores. E um dos seus seguidores era Pedro. Quando João Batista percebeu, ele sabia que o seu fim estava próximo, ele pegou até o próprio João Evangelista, Tiago e Pedro e encaminhou para Jesus. Porque ele dizia, João Batista, ele dizia assim, quando o mestre se aproximou dele, ele dizia assim, eu não sou digno sequer de amarrar o cordão da sua sandália. Como ele sabia que aquele ser era o Messias. E aí Pedro começou a seguir Jesus. E foi justamente esse Pedro que o dedo de Deus escolheu apontando como uma pedra angular de uma nova doutrina, que o mundo ia conhecer baseado no amor e na paz. E Simão Pedro Barjonas é a porta pela qual os outros discípulos entrariam. Ele tinha essa tendência de líder. E quem aprendeu muito sobre Jesus com ele foi Paulo de Tarso, com boa vontade, é claro. Que Pedro, ele conviveu com Pedro, conviveu com Maria, e ele aprendeu muito sobre Jesus. Paulo aprendeu muito sobre Jesus, inclusive com Pedro. Vamos falar um pouquinho de Pedro na pesca milagrosa que aconteceu no lago de Genezaré, né? No mar da Galileia, que não é mar, é água doce, mas parece uma praia, né? E muitas pessoas falam, Jesus fez um milagre. Jesus não ia criar peixes. Jesus não é mágico. Jesus não é a nossa fada madrinha que tem uma varinha. Jesus, ele possui o que a gente chama de dupla vista ou terceiro olho. E quando Jesus, ele avistou o mar da Galileia, Jesus conseguiu enxergar aonde estavam os peixes. E aí ele disse, Pedro, vá nessa direção com os pescadores. E aí eles fizeram aquela pesca maravilhosa, porque os romanos já estavam na praia esperando para que eles pagassem, né? Eles tinham que pagar para os romanos um tipo de um juro, e aí já estavam esperando. E eles pescaram. Então, quem explica, quando vocês quiserem saber de curas e milagres, pega a Gênese de Kardec, a segunda parte da Gênese, Curas e Milagres de Jesus. Ele explica de uma maneira clara cada cura e cada milagre. Aí a gente vê, por isso que Kardec fala que na doutrina nada é sobrenatural. Tudo tem a sua explicação. Se por vezes a gente ainda não entende, é porque estamos em evolução. Ele explica de uma maneira do vinho transformar, a multiplicação dos pães, explica de uma maneira tão clara para a gente, que a gente fala, puxa, por isso que eu me engajo nessa doutrina, porque ela explica, ela desvenda coisas que por vezes a gente fica sem saber. Claro que Jesus tem poder para transformar a água, claro que tem, mas Jesus, jamais ele iria se interpor nas leis de Deus, né? Nas leis perfeitas de Deus. Então, e quando Pedro chega com essa pesca, Jesus diz a ele, de hoje em diante será um pescador de almas. Quem pode me explicar? O que será que Jesus quis dizer
para ele ser um pescador de almas. Deveria salvar as almas. Exatamente. Né? Além dele ser um pescador da vida material, ele estava bem assim engajado no Evangelho de Jesus e ele iria realmente ser um pescador das almas, isso mesmo. A cura feita por Pedro a pedido de Jesus. Pedro, eles falam, né? Chico fala, através de Humberto de Campos ou do Eliseu Rigonato, fala que Pedro ele tinha tanto poder, assim, tanta vontade de ajudar, que ele curava com a sombra dele. Com a sombra. Né? E aí, ele faz uma cura e Jesus fala a ele, uma lição de amor que Jesus ensina a ele. O prazer de ajudar por ajudar é que nos torna verdadeiro. O Evangelho pede dedicação e sacrifícios. Começa com um sorriso aos enfermos, alimenta aos famintos, tua tônica ao nu e principalmente, jamais alimentes ideias negativas a alguém. Olha a grandiosidade do mestre. Seja quem for, seu inimigo, seja quem for, jamais alimentes ideias negativas a quem quer que seja. Aqui, esse pedaço aqui não tem nada a ver com isso que eu falei. É uma transfiguração que aconteceu com Pedro, João e Tiago. Jesus vinha com eles e Jesus, quando ele andava com os seus discípulos, ele gostava de orar, mas ele sempre se distanciava um pouquinho e ficava num lugar um pouquinho mais alto. E neste dia, para espanto de Pedro, de João e Tiago, eles viram Jesus se transformar numa luz tão imensa e conversar com Moisés, com o espírito de Moisés e com o espírito de Elias, que Elias é João Batista. O profeta Elias, numa outra encarnação, veio como João Batista. E eles viram, e Jesus, depois que termina essa que a gente chama de transfiguração, ele pede, não quero que por enquanto vocês contem nada a ninguém. Depois de um tempo ele autorizou e aí isso apareceu na história de Jesus, tá? E a doutrina de Pedro. Ele deixou uma enorme contribuição, gente, para a humanidade, porque os ensinamentos dele eram claros, simples e objetivos. O Novo Testamento possui 2 epístolas de Pedro. Vocês sabem o que são epístolas, né? Todos sabem? Senão eu repito. Por exemplo, se eu escrever uma carta para o Wagner, não é uma epístola. Eu estou escrevendo uma coisa diretamente a ele. Mas se eu precisar, naquela época, eu precisava mandar alguma coisa do Evangelho de Jesus para um povo de Roma, para os filipenses, para os coríntios, eu escrevia através de epístolas e a pessoa ia entregar e lia para aquela população. Isso são epístolas. E numa das epístolas ele diz que a gente não pode ficar parado. Como filho obediente, devemos dar a nossa palavra e o nosso testemunho. A ignorância não pode prevalecer. Todo aquele que deseja mudar apresenta um comportamento eu acho lindo isso. Você tem que ter um comportamento equivalente às suas conquistas. Eu não posso só falar, eu tenho que dar o exemplo. Eu quero aquilo, eu preciso conquistar, eu preciso batalhar, né? Então, Pedro pede ao cristão para obedecer à lei dos homens, cultivar o respeito ao próximo, dado o seu testemunho compatível com a sua vivência crística. E qual seria o objetivo? Aqui, Pedro dirigia aos judeus cristãos da diáspora. Eu vou explicar para vocês. Um tempo depois, uns 70 anos depois de Jesus, não, menos, por favor, menos. Jerusalém foi invadida pelos babilônicos, foi invadida. E Nabucodonosor, ele levou, assim, os jovens, as melhores pessoas de Jerusalém, ele levou para a Babilônia. E praticamente Jerusalém, ela ficou perdida. E nessa época também, muitos judeus se espalharam pelo mundo, porque eles perderam a sua identidade, o seu lugar,
por causa de... os judeus foram muito invadidos por fenícios, babilônicos, egípcios, os egípcios mesmo depois de Moisés. Então, judeus da diáspora são aqueles judeus que tiveram que sair da sua terra e se tornaram cristãos. Então, por isso que eles chamam, dirigido aos judeus cristãos da diáspora, para sustentar a fé com perseverança nas atribulações, naqueles que são de Cristo, no confronto com os que são do mundo, porque eles se sentiam sem identidade. Imagine a gente perder a terra que a gente nasceu. Eu acho que a gente se sente um pouco sem identidade, né? Um pouco sem identidade. E aí, a epístola, ele pede para que eles tenham o quê? Fé e perseverança, porque a situação deles é uma situação bastante complicada. E aí é lindo isso, ele pede para a gente ser puro como as crianças. Todos têm oportunidade de edificação, encarnados e desencarnados. Aqui prova que Pedro acreditava na vida espiritual, com a fala dele. Para Pedro, sempre simplicidade e aprimoramento nos ensinamentos de Jesus. Aquele que já conhece não erra mais. Um dia ele foi também ajudar uma pessoa, ele cura um aleijado, que pede para ele alguma coisa. E ele fala, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele consegue curar. Ele não conseguiu dar assim, ouro nem prata, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro negou Jesus. Ele errou, como nós erramos, 3 vezes. Dizia não conhecer. Da terceira vez, ele se arrependeu amargamente, chorou, ficou desesperado, mas o que ele fez? Fez como Paulo de Tarso, né? Tomou aquilo que ele fez de errado como experiência e partiu daí para diante, louvando, levando o evangelho de Jesus e pregando aonde ele podia. Quando ele morreu crucificado, o único que não foi martirizado foi João. Os outros todos morreram martirizados, inclusive Paulo. Quando ele morreu crucificado em Roma, Pedro pediu para virar a cruz de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição que Jesus. Olha que humilde, né? E ainda Pedro, o que ele nos diz? Acima de tudo, cultiva todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nunca esqueci isso. Ontem mesmo, numa outra aula, a pessoa perguntou para mim sobre as faltas. Eu falei, então, todo bem que você fizer, se às vezes você tivesse que pagar um tantão assim, você vai pagar um tantinho assim. Porque eu lembro, Pedro, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Tem a história que o Chico conta, né, do Severino, que ele tirou o braço de uma pessoa em outras vidas. Ele viria e na fábrica ele tinha feito seu planejamento reencarnatório de perder. Mas ele fez tanto bem, que perdeu só um dedo. Então, aí eu lembro de Pedro, que um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que a gente não pode por alguma falta que a gente tem, não tem como mudar, se autoflagelar. Para isso existe o auto-perdão, para isso existe uma reforma íntima, uma maneira nova de começar. Assim como eles, que são discípulos de Jesus, também erraram. Vamos refletir. Gostaria que alguém me respondesse. Sofrer por sofrer é crescimento, na opinião de vocês? Não. Por quê? Porque às vezes a pessoa se vitimiza sem ter a necessária verdade de que está sofrendo. Ela só cria aquilo como personagem. Então, as pessoas brigarem ou coisa, ela só se vitimiza naquela situação. E o que a gente pode fazer, Hilda, assim, no caso, se a gente passa por uma grande provação, assim, como que a gente pode buscar meios para nos ajudar? Bom, no meu caso, eu busco
ter fé e acreditar que as coisas vão... Aquilo é só um período, que aquilo vai mudar e que aquilo está ali para que eu preciso aprender alguma coisa com aquilo. E não me deixar abater, e, apesar de às vezes ser difícil, Não, né? nós Não não... né? Eu concordo com Abater você. assim, mas tem gente que se entrega, né? Sim. Às vezes acha que não tem forças para sair. Nós não conseguimos ter aquele bom ânimo todos os dias. Isso aí, né? Isso aí é uma coisa lógica. Mas a gente já tem aquele termômetro que já sabe, falou, opa, eu já sei, eu estou começando a conhecer o Evangelho, não é por aí, né? Então isso é muito bom. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes a verdade é conhecer a gente mesmo, né? Muito bem. Que mensagem oculta a vida está nos enviando com essa dor, por vezes? Vamos ver se há... Marcela, que nome bonito. O que você acha que às vezes... Que mensagem às vezes a dor traz para nós? E até que ponto a gente é capaz de superar. Isso, até que ponto a gente é capaz de superar, né? E muitas vezes, às vezes até trabalhar, né, essa dor, não é aceitar tudo, não é isso, a gente precisa, não é? Eu não estou falando aqui da gente sentar e esperar cair o pão do céu, né? Igual no deserto, não é isso. Mas a gente existem coisas, é igual a oração da serenidade. Senhor, né, me dá serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas o Senhor me dá entendimento para saber o que eu posso mudar. Né? É exatamente isso. Existem coisas que eu não consigo mudar. Mas eu posso muito bem passar por aquilo de uma outra maneira, como eles falam aqui. Como posso transformar minhas dificuldades em crescimento interior? Thaís. Eu vejo que as dificuldades elas vêm para fazer a gente repensar, refletir. Repensar, refletir. E só que, às vezes, nós fazemos diferente. A gente, às vezes, pensa mais quando a gente passa por momentos felizes. E o que ele explica para nós aqui é que, por vezes, a gente precisa realmente pegar essa dor, trazê-la para nós e fazer aquela reflexão, escrever na caderneta, né? Assim, pensar, como é que eu vou sair dessa? Mas a gente consegue. Às vezes a gente não consegue da primeira vez, não consegue da segunda, mas é claro que a gente consegue. Muito bem. Como é que você acha, Wagner, que a gente consegue sustentar a fé em meio às provações? Acho que as provações que a gente passa é aquilo, como a Hilda acabou falando, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Tudo passa. O importante é a gente, eu sempre faço isso, né? Você sair de você, ficar lá em cima e olhar, vamos dizer assim, de cima e verificar você como uma terceira pessoa. Aí você começa a encontrar os caminhos, né? Isso. Nunca perder a fé, porque na verdade a vida, né? Ela tem que ser assim dessa forma, né? E é através das provações é que a gente vai evoluir, né? Através das provações é que acontece de você ir mais para frente. Isso, é meio a dor mesmo, né? As provações é muito importante, eu acho. Quando ela vem, ela faz você caminhar com mais firmeza. Exatamente. Então vamos lá. Conhece-te a ti mesmo. O que você acha disso, Donizete? Deixa eu ver o nominho dela também. Edmárcia. Hã? Edmárcia. Edmárcia. O que vocês acham? É importante a gente se conhecer? A escola faz isso com a gente? Eu mesmo aprendi a me conhecer aqui, né? Que eu comecei a ver assim... A se olhar. A me olhar, assim. Eu comecei a ver tanta coisa que eu não acredito. Parece que eu fui outra pessoa. É de um jeito diferente, né? A gente começa a pensar de outra forma. Quantas vezes a gente deixou de se olhar? Quer falar bem? Quantas vezes a gente deixou de se olhar? E às vezes a gente perdeu coisas que às vezes escapou pela nossa mão, simplesmente porque a gente deixou passar alguma coisa que era importante para a gente. Mas por isso mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né? Um grande filósofo, ele
disseram a ele, escreve alguma coisa que você acha que é útil. E ele escreveu isso. Conhece-te a ti mesmo e desvendará todos os deuses. Porque era grego, acreditava nos deuses, né? E aqui na escola de aprendizes, né? A nossa caderneta pessoal, ela é um instrumento da nossa reforma íntima, porque a gente vai se conhecendo. Quando, às vezes eu não sei, eu fiz escola faz muito tempo. Quando às vezes pego minha caderneta, vou olhar assim a primeira folha, mas eu falo assim, nossa, mas eu aprendi de alguma maneira. Às vezes a gente acha, eu não evoluí nada, mentira. Como não evoluiu? Claro que evoluiu. Toda semana a gente vem, a gente escuta aquilo penetra dentro de nós. É uma sementinha que ela está ali, ó, ela está crescendo dentro de nós. No bem, né? E aí eu sintetizei, porque não dá para colocar tudo. O que Pedro pede para nós? Que sejamos praticantes e não apenas ouvintes da doutrina. É isso, não adianta. Eu sei tudo da doutrina, mas eu não pratico. Então ele fala fé com obras e obras pela fé. Se eu pratico alguma obra sem fé, ela não tem valor, não importa se é desse tamanho, se é desse, não importa. E também, a obra também eu tenho que fazer com fé. Então a fé e as obras, elas andam juntas. E aqui também ele fala a valorização da vida espiritual e eterna. Cuidado com os falsos profetas. Parece que eles já sabiam que a igreja ia passar por alguma revolução, mas muitos, por quê? A maioria nesse tempo, a maioria das igrejas que Paulo fundava, quando chegavam novos judeus, eles ao invés de deixar a doutrina de Jesus, eles mesclavam, misturando a circuncisão, sabe, a matança de animais, que eles achavam que Deus necessitava. Então, por isso... Dinheiro. Ele falou tudo. Dinheiro. Nesse caso, não é a questão de eles ainda viverem nas leis de Moisés? Então, viverem nas leis de Moisés. E aí misturar, exatamente. Aí quando Paulo ficava desesperado, quando ele voltava a ver alguma igreja que ele fundou, e ela estava completamente diferente. E sabe quem que ajudou? Pedro que ajudou. Ele pediu ajuda de Pedro, e Pedro ajudou, e Pedro ia até aqueles lugares, quando eles podiam, porque depois também envelheceram. Gente, eles iam a pé, gente, nesses lugares. Você imagina, Paulo nasceu em Damasco, foi até a Portugal, Espanha. Se hoje nós somos cristãos, nós devemos a ele, que foi em Gália, chamava Gália antigamente. E ele deixou toda a doutrina lá, né? Uma coisa que me questiona sempre, já antes de tudo, o entendimento de o porquê primeiro Moisés e depois vem Jesus para ensinar o amor. Por que já não foi ensinado o amor de uma vez? Porque, pelo que a gente lê assim da doutrina, Moisés foi a primeira revelação. Sim. Se essa primeira revelação tivesse dado certo, Jesus não necessitaria ter vindo aqui. Mas a primeira revelação veio com... os 10 mandamentos. Sim, mas mesmo assim veio com aquela coisa de olho por olho, tem que fazer assim. Porque... Era muito mais, vamos dizer assim, que era uma lei... Um Deus de cólera, exatamente. Então, assim, não era mais fácil já trazer... Mas era aquele povo necessitava porque eles não iam pelo amor acreditar, eles precisavam, naquele momento, de acreditar que era um Deus. Eu vou fazer isso, senão Deus me castiga. Essa foi a primeira revelação. Depois veio Jesus e derrubou isso por terra, e ele pegou Jesus, fez o quê? Quando o incriminaram, ele disse, eu não vim deturpar a lei, eu só vim cumprir. Que aí ele pegou os 10 mandamentos e colocou em 2, que está englobado tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No tempo de Moisés, o povo, aquele povo muito sofrido, que fugiu até chegar na tal da terra prometida, eles se achavam o povo escolhido. Então, abriu outra questão. E Jesus, com 12 anos, quando ele entrou na sinagoga, ele fala
Gente, Deus não é um Deus regional. É mais ou menos assim. Jesus fala com umas palavras mais bonitas. Deus não é um Deus regional. Não é um Deus nem da terra. É um Deus universal. Aí vai, a outra questão que eu vou falar é, se Deus criou tudo, por que já não criou tudo bonito? Como é que Até criou, não vamos dizer assim. Hilda, como é que a gente ia aprender, hein? Fala pra mim, querida. Aprendi, já Não. Ó, nós somos criados, todos nós, simples e ignorantes. O espírito. E a gente evolui. É isso, a gente evolui. Ué, se Deus criou tudo, por que já não criou? Ó, você vai ser assim, você Mas vai como ser é que. assim, Não, mas e o seu livre-arbítrio, meu amor? Depois quando comeram comeram a maçã, não tem que dizer que não é maçã Mas também. sabe o que eu acho? Eu penso assim com a minha vida, né? Eu tive 3 filhos, cada um com a idade, não deu, do primeiro para o segundo demorou uns 3, 4 anos. Então, às vezes, tem que explicar a mesma coisa de forma diferente. Sim, porque cada criança com tem uma certeza. idade pra você entender. Cada um é único e tem um dom, Eu exatamente. acho que partiu disso aí, né? Quer dizer, nós estamos crescendo, né? Devagarinho. Exatamente. Então, nós temos que ter uma imagem que é diferente do que os nossos Claro. antepassados entenderam, né? E nós temos que Com entender certeza. isso. Quando a gente for para a regeneração, aí já a coisa vai ser mais homogênea. Entendeu? Porque aqueles que. Mas aqueles que. Aqueles que não se afenizarem, com certeza vão aprender a lição em outro local. Mas é bom, eu gosto muito que vocês participam, é muito importante. Porque vocês aprendem e eu também aprendo. Vamos lá. Pedro nos encoraja a crer, simplicidade de coração, Pedro nos encoraja a crer que Jesus voltará. Para o Senhor, 1000 anos são o mesmo que um dia. A passagem do tempo não representa a infidelidade, mas sim a sua misericórdia. Quando faltar uns 10 minutos, alguém me avisa, senão, por favor. Epístola de João e Judas guardam a mesma orientação. Vivenciando o amor, amar uns aos outros. As coisas materiais nos mantêm presos. Até vocês já disseram isso. Todas as coisas do mundo devem ser utilizadas para a nossa libertação e não para nos escravizar. Olha que coisa bonita. Nós vamos usar porque nós precisamos. Mas as coisas materiais, elas têm que ser para nos libertar e não para nos escravizar. Nas epístolas de João, Evangelista e Judas, não é lógica a luta que travamos para conquistarmos as coisas materiais, porque mais tarde travaremos maior luta para nos despojarmos dessas conquistas que, na verdade, marcavam a nossa inferioridade. Nós temos que viver com as coisas materiais, mas não nos apegarmos em excesso. João fala muito da oração, né? Da eficácia da oração. Por toda a confiança que temos nele, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Para João, a fé se traduz em confiança. Não existe fé sem confiança. A quantas anda a nossa fé, Pedro? A quantas anda a sua fé, por exemplo? Quantas anos seria a quantidade? Como está a sua fé, por exemplo, hoje? Olha, posso dizer que a fé oscila. Não são todos os dias que a gente Mas ela está ali, né? Mas assim, sempre quando a gente se esforça para dominar aquela vontade, dominar aquele pessimismo que a gente tem, ou quando a gente acorda bem e vai para o dia a dia e derruba, Isso. eu acho que essa perseverança é o que traduz a nossa fé. É isso. Isso. É você exercer justamente essa perseverança para driblar esse mau pensamento que você tem. E é uma coisa muito particular a fé, você concorda comigo? É uma coisa muito particular, né? Muito particular. Às vezes a pessoa acha que eu consigo as coisas porque fui em tal igreja, porque fui em tal lugar. E às vezes, na verdade, não é. É aquilo que estava dentro dela, né? Ela mesma, nós mesmos somos o templo de nós mesmos, né? Muito bem. Quando exercer a fé, querida, não dá para ver seu nome? Júnia, é isso? Quando exercer a fé? Acho que sempre, mas ao mesmo tempo, pegando o gancho
falou, principalmente no momento que a gente sente que está desanimando, tá fraca, vamos dizer assim. Tô querendo colocar minha vontade na frente, tô duvidando do amanhã e que Isso, muito bem, é isso mesmo. A fé, se a gente, o que a gente está fazendo aqui se a gente não tem fé, se a gente não tem confiança, né, gente? Fé não é conveniência, fé não é um amuleto religioso. A verdadeira fé é a que se refere a Jesus, passada por seus apóstolos. É aquela que vibra no coração das criaturas e sabe que Deus tudo vê e provê. Aceita a dor e as dificuldades como renovação, sabendo que Deus está em tudo e tudo está em Deus. João, caminhando com Jesus, realiza a cura de um louco e depois disso pede para que Jesus fale de libertação. Jesus diz a ele a libertação de um povo. É muito grande a epístola, a gente tem que resumir, tá? De uma humanidade e de uma alma. Qual a verdadeira libertação? Filho. Fábio. Se você quiser falar, senão tudo bem. Eu acho que é se libertar dos materiais. Isso. E a libertação de você, assim, para você. Para você, o que é assim, você se libertar? Você acha que você já está conseguindo se libertar? Não? Mas tá bom. E você, Simone? Nossa, eu acho que essa é difícil. Não sei. A escola está ajudando bastante, né? A gente parece, quanto mais a gente está preso ao Evangelho, mais a gente se liberta, vocês concordam? Porque o Evangelho, ele nos direciona, né, gente? Ele nos dá o caminho. A gente, é difícil aplicar fora daqui, com certeza. Aqui tudo é bonito que eu estou falando, mas nós temos que aplicar na nossa família, no nosso trabalho. Mas nós já temos um alicerce, isso é muito bom. Isso é muito bom para nós. Né? Tá bom. E onde está essa libertação? Patrícia. Você acha que está fora a libertação? Eu diria que no Evangelho, mas acima de tudo, Jesus que vive dentro da gente, está dentro da gente. Isso. Então a gente adquire o conhecimento através do Evangelho e coloca Jesus dentro. Exatamente. Essa libertação, ela tem que vir de dentro de nós para fora. A gente aprende e procura trazer para a nossa vida. Muito bem. Bom, fala de João para a reforma íntima. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Devemos ser considerados pelo que dizemos ou fazemos? Ou pelo que somos? O que vocês acham? Pelo que a nossa atitude fazemos. Pelo que fazemos? E aquilo que nós fazemos vai determinar o que nós seremos. Concordam? Concordo com a Hilda, né? E amai-vos uns aos outros, né? Que é o que Jesus nos pede, ó. Eu não escrevo um mandamento, mas eu peço, ó, outra vez escrevo de novo, o verdade, porque vós vão passando as trevas, já é a verdadeira luz que ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E João tinha um jeito de chamar a gente de meus filhinhos, a coisa mais linda. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Olha que lindo. Quer dizer, a fé é feita de obras, né? Fora da caridade não há salvação. E Judas Tadeu, para terminar, chamava Judas Tadeu Lebeu, primo de Jesus. Ele era um pouquinho diferente porque ele achava que o mundo era só a Palestina, porque ele ainda acreditava no povo judeu como um povo escolhido por Deus. E ele precisou ser bastante evangelizado por Jesus.
Ele acreditava num Deus regional. Aprendeu com Jesus a amar o mundo e ele jamais falava em termos regionais. Para Jesus, tanto a Galileia quanto o mais longínquo ponto, recebiam de Jesus o mesmo carinho. Com 12 anos, foi aquilo que eu tinha falado para vocês. Jesus ensinou, né, aos rabinos que o Deus é um Deus do universo. E o que mais Judas Tadeu combateu durante a evangelização, os falsos profetas e os falsos mestres, que misturavam muito o evangelho de Jesus, né, com a Torá. E ele foi um mestre de humildade. Para tanto que ele é, aqui no Brasil, ele é o santo. É um dos santos mais queridos, gente. São Judas Tadeu, né? E Tadeu ele vai contra as divisões do cristianismo e rituais. Não queria que o cristianismo se dividisse e nem houvesse rituais. E ele fala, temos a necessidade do combate pela fé. Ele relembra quando a divisão causada pelos seguidores e aconselha a edificação de cada um na esperança e misericórdia de Jesus, exortando os fiéis à verdadeira caridade, no que ele falou, quando começa a entrar a parte material, dinheiro nas igrejas. E na verdade, o evangelho, ele não tem nada disso, né, gente? A epístola de Judas, o seu conteúdo indica que as pessoas conhecedoras do Antigo Testamento e das tradições judaicas, não havendo referência aos gentios, é aquilo que eu falei, ele era muito regional. A epístola é bem pequena, apenas 25 versículos em um único capítulo. E ele pede, né, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. São ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Pois não. Pode. Vai ficar meio claro o que você está falando, mas já explica o problema. E os 10% que as igrejas falam que é bíblico, que precisa ajudar, seria caridade? A minha amiga está procurando na Bíblia, ela veio outro dia perguntar o que está escrito. Se por exemplo, aquele templo, aquela igreja, aquele centro, ele precisa se manter. Aqui, por exemplo, a gente não paga nada. Ele precisa se manter de alguma maneira. Ele precisa a água, tem a conta de luz, tem o papel higiênico, os funcionários que trabalham, porque nós não, mas existem os funcionários que trabalham aqui mesmo. Aqui em cima tem o escritório. Para isso, sim. Agora, tudo depende daquele que arrecada, como ele vai usar esse dinheiro. Porque nós vivemos no mundo material, não tem como. Eu fiz uma cirurgia num centro chamado Tarefeiros, na Água Rasa, que é só para cirurgia espiritual. Eles atendem, acho que 400 pessoas de manhã, mais 400... Eu fiquei, como eu estou tratando câncer de mama, eu ia de segunda-feira, era só câncer e pessoas com problema de rim. Eles atendem muita gente, muita. E tem maca, tem aqueles negócios que eles põem, sabe? Tem esparadrapo. Eles não te pedem um tostão, não pedem um tostão. Se você quer, eles têm um remédio homeopático. E todos, não é tão barato os remédios, mas você não é obrigado a comprar. Por isso que eu acho que isso é verdadeira caridade. E com esses remédios dessa farmácia que são homeopáticos, é que eles mantêm. Porque é muita coisa que eles usam. Você deita na maca, eles põem aqueles papel, troca aquilo. Tem água, tem banheiro, tem funcionário. Então, se é usado para benefício da casa, eu acho que é válido. Agora, depende daquele que vai cuidar desse dinheiro. Porque você sabe que em todos os meios que a gente vive, existem boas e más pessoas, de má índole. Então, tudo depende, porque nós vivemos no mundo material, a gente precisa do dinheiro, né?
Imagina você vem aqui na casa, você vai num banheiro, não tem um papel higiênico. Então, a casa vive a aliança vive de arrecadação, mas dá essa arrecadação quem quer. Pois não, meu bem. Eu não sei onde está, né, o dízimo na Bíblia, mas eu queria complementar com a questão de interpretação. Interpretação, Não verdade. foi a primeira aula hoje que foi dito, já tive outras aulas, mas eu não comentei porque eu estou tentando me curar desse meu preconceito com a igreja evangélica, mas como ele falou hoje do dinheiro, eu senti vontade de falar. Pode falar. Aí eu conto um caso. E aí, eu não tenho irmã mulher, só irmã homem. E eu tenho uma prima, que a gente tem uma diferença de 1 ano, que a gente cresceu como irmãs. A gente passou mais de 10 anos separadas, porque a igreja falava que eles eram de Deus e eu era do mundo. E a senhora falou essa passagem hoje. E eu já ouvi em outras aulas. Então, assim, depende da interpretação. Depende, pra eles, claro, quem era do mundo era quem não era da igreja. Mas isso, você viu? Não é bem assim. Mas você viu que isso já vem desde o judeu, que eles já se achavam o povo escolhido? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, a gente sabe que não. A gente sabe que não. Somos todos filhos do mesmo pai. Ainda bem que você agora tem essa interpretação, né? Mas Tem. eu sofri muito, imagina eu separar da minha irmã. Então, mas por aí você vê. Mas vai fazendo a oração do perdão, vai pedindo. Até uma hora que ela vai conseguir enxergar. Porque a verdade aparece. Ótimo. Tá vendo? Ótimo. A gente já tá jogada de novo. Ótimo, tá vendo? Os 10% que ficam. Ai. Bom. É oferta, né? Às vezes O que eu tem ia mais falar cadeia, é uma questão que eu presencio. Porque a minha filha seguiu, né, eu até contei pra menina, né? Já fui da igreja católica, já frequentei centro de umbanda, e hoje eu sempre me busquei no espiritismo. Mas vou onde Onde se sinto à sente vontade. bem, exatamente. Então eu acompanho, porque aí minha filha se converteu, eles são líderes de jovens, ela, meu genro, cuida lá. Que ótimo, porque Então, estão no caminho. Então, a igreja que ela pertence era quem comandava era uma outra pessoa. E essa igreja é pequenininha, nunca deu lucro que a gente fala, né? Não tinha dinheiro para pagar a sede, tinha sempre que bancar a coisa. Aí essa pessoa foi remanejada para outro lugar e assumiu são os sogros da minha filha. E desde então eles já fizeram tanta coisa. Tá vendo? Que um dia ela até ficou angustiada, ela falou que tirou R$50. A sogra tirou R$50 para pôr gasolina, porque na época eles estavam passando uma situação muito difícil. O pai estava sem emprego, tinha uma renda que era lá em cima, o negócio ficou do outro. E ela tirou R$50 para pôr gasolina no carro para ir fazer uma visita da igreja para uma família. E o diretor-geral falou que aquilo era absurdo. Aí a gente estava conversando, gente, não é um absurdo. Se a pessoa precisa, né? É que nem falou, precisa gerir. Aí, Claro. Agora, como isso é feito, como a pessoa recebe o dinheiro. Agora, se ela direciona para o bem dela, para quem tem exatamente. Como é que a gente fala? A minha parte eu fiz. A colheita, você vai colher. Você plantou flor, você vai colher flor. Você plantou espinho, você vai colher espinho, né? E é isso. Como evoluir espiritualmente? Estudar, participar das aulas de evangelização, ter o hábito da prece, praticar o evangelho. Isso aqui é muito difícil. Amar os nossos inimigos, praticar o bem, aprender a perdoar, não ter maledicência, ver o lado bom da vida sempre com bom humor, não consigo. Combater os vícios, trocar os nossos defeitos por qualidade, tudo isso é reforma íntima. E aí tem aqui um trechinho do Emmanuel. Lembre-se, aprendiz que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Constitui a obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados,
oscilantes entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo. Estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da nossa vida imortal. E só Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, muito obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Gostei muito de vocês participarem. Isso, a aula eu gosto assim, não só eu falando. Porque a gente aprende muito. Muito obrigada, viu?